Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada do livro de Esdras, dá continuidade àquilo que nós ouvimos ontem. Ontem, um pouquinho antes até, o povo de Deus recebe de Ciro, rei da Pérsia, autorização para sair do exílio e reconstruir o seu templo. O povo então tem a permissão. Só que existia uma boa vontade, é ironia, existia uma boa vontade muito grande do povo sair do exílio, porque muitos já estavam estabilizados, já tinham negócios, já tinham bens, e não queriam sair do exílio. Então, houve essa morosidade, de modo que Ciro morreu, veio Cambises, filho de Ciro, que reinou durante 8 anos. Cambises morreu e veio Dario. E aí as coisas começaram a deslanchar. O povo começou então, tinha partido já para a reconstrução do templo. Nós ouvimos na leitura de ontem, em que Dario dizia que se comprometia com a reconstrução do templo. O rei Dario escreveu ao governador do território da outra margem do rio Eufrates: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus. É um rei pagão. Deus moveu o coração de Ciro e de Dario para que eles fossem não apenas complacentes, mas até mesmo ajudassem financeiramente na reconstrução do templo. Então, o rei Dario diz: deixa que prossigam os trabalhos no templo de Deus, que o governador de Judá e os anciãos dos judeus edifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também ordenei, continua o rei, também ordenei como se deve proceder com aqueles anciãos dos judeus que constroem aquela casa de Deus. Com os bens do rei, deveis reembolsar religiosamente e sem interrupção aqueles homens que em tudo que eles gastarem. Eu, Dario, rei, dei esta ordem, que ela seja pontualmente executada. Então vocês veem que o rei pagão estava generoso. Disse: não, aquilo que eles gastarem, do tesouro real sairá para reembolsar o que eles devem fazer. Pois bem, então o povo tinha concluído o templo, e aí chega o momento de Esdras. E é este agora o contexto. O templo está construído, e Esdras, sacerdote e escriba, ele vem com a missão de
reestruturar a vida religiosa, restaurar a vida religiosa e a centralidade de Deus naquele povo. Por quê? Porque o povo estava todo bagunçado. Os chefes do povo, os magistrados e os sacerdotes foram os primeiros a dar o mau exemplo. Isto é, quando estavam lá no exílio, se casaram com mulheres estrangeiras, o que não era permitido. Imagine, o povo de Israel estava no exílio. Se eles começam a se casar com mulheres estrangeiras de outra religião, eles vão perder a sua identidade. Então eles precisavam se manter ali firmes. Mas o que é que eles fazem? Eles se entregam aos casamentos mistos, e isso vai destruindo a identidade do povo. Se vocês pegarem o livro de Esdras, nós estamos aqui no capítulo 9, a partir do versículo 5. Se vocês pegarem o próprio capítulo 9 e forem para o versículo 1, vocês vão ver o que Esdras diz. Após todos estes acontecimentos, os chefes aproximaram-se de mim e disseram: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se conservaram afastados dos habitantes dessa terra. Imitaram as suas abominações, eles queriam se enculturar. Todo mundo faz, queremos fazer também. Então não se imitaram as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Tomaram entre as filhas deles mulheres para si e para os seus filhos. Assim, a raça santa misturou-se com a dos habitantes desta terra. E os chefes dos magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Quando Esdras ouviu isso, diz aqui no versículo 3, ouvindo essas palavras, rasguei minha túnica e a minha capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba. Era um sinal de indignação e de tristeza. Rasgar as vestes e puxar a barba ou os cabelos. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam a palavra de Deus, por causa das transgressões dos filhos do cativeiro. Quanto a mim, fiquei sentado e angustiado até o sacrifício da tarde. Isto é, passou parte da manhã e a tarde inteira angustiado. Meus irmãos, o que nós iremos ouvir agora, ou melhor, o que nós já ouvimos na primeira leitura, é esta prece de intercessão. Esdras, então, vai interceder pelo seu povo. E neste sentido, é um exemplo tão grande. Isto é, para nós, diante das nossas transgressões e dos nossos pecados, qual deve ser a nossa atitude diante de Deus? A oração de Esdras mostra isso. Essa atitude de confiança na misericórdia, de reconhecimento da própria fraqueza e de colaboração com a graça. Então são esses 3 passos: reconhecer a fraqueza, confiar na misericórdia de Deus e colaborar com a graça. Pois bem, Esdras então é esse exemplo, seja de você apresentando os seus pecados para Deus, seja de você quando reza pelos seus. Você que reza pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus irmãos, pelos seus amigos, não sei por quem você está rezando, mas quando você se coloca em oração, qual deve ser a sua atitude espiritual? Pois bem, então Esdras começa, diz que ele com as vestes rasgadas, o manto rasgado, ele se põe de joelho, se prostra e estende as mãos para o Senhor e diz: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti. É interessante, ele não se coloca
como quem vai interceder pelo povo, pelos pecados do povo. Não, ele faz parte do povo. Isto é, eu estou envergonhado. Isto é, ele é parte do corpo. Aqui lembra São Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, no capítulo 9, no versículo, ou o versículo 1, até o versículo 3, versículos 1, 2 e 3, do capítulo 9 de Romanos. São Paulo se sente tão unido ao seu povo, que ele diz assim: eu aceito ir para o inferno pelo meu povo. Eu aceito ser anátema pelo meu povo, para que o meu povo não seja anátema. Percebe aqui, meus santos? Alguém poderia? Percebe aqui, meus santos? Isto é, quando você é movido por caridade, e você intercede de verdade, não é aquela oração sem compromisso. Não, você se sente parte daquela situação. Então, os pais aqui que rezam pelos seus filhos, ou você por quem quer que você reze, de você colocar o seu coração nessa prece, de você se empenhar nessa situação e dizer: Senhor, eu estou implicado nessa situação. Imagine que oração poderosa: que caiba a mim o que couber a ele. E aí você vai rezar duro. Porque se você diz que caiba a mim o que couber a ele, você vai rezar para que ele se converta, para que ele se salve, porque você quer se salvar também. Mas quando é uma oração sem muito compromisso, você não liga o seu coração, não é movido por verdadeira caridade. Pois bem, então aqui Esdras diz: meu Deus, eu estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades se multiplicaram. Ele não está dizendo porque as iniquidades deles se multiplicaram. Às vezes, meus santos, os pais rezam pelos filhos dessa maneira. Isto é, reza por ele. Mas não, quando um pai se coloca: meu Deus, se o meu filho se perder, é também de alguma maneira culpa minha. Então que eu me perca também, Senhor. Mas se o Senhor, por misericórdia, Senhor, me salvar, salva os meus filhos também. E aí você dobra os seus joelhos, você colabora com a graça, você reconheceu a sua miséria, você está confiando na misericórdia de Deus, que quer que todos se salvem, e você colabora com a graça. Então você reza, você faz alguma penitência, você se entrega confiantemente, mas, percebeu? Você se aplica, você está implicado naquela situação. Pois continua Esdras aqui: porque nossas iniquidades se multiplicaram acima de nossas cabeças, e nossas faltas se acumularam até o céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós por causa de nossas iniquidades. Nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem, à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em santo lugar. Assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos. Né? É bonita essa expressão: Deus deu brilho aos nossos olhos. Isso é, uma pessoa com um brilho no olhar, ela tem esperança, ela tem alegria, ela sabe que algo bom vai acontecer, espera. Então essa profunda confiança de Esdras na bondade de Deus. Então vamos lá. Eu não sei quais são as suas lutas, sejam as suas lutas pessoais, contra os seus pecados e as suas fraquezas, sejam as lutas, isto é, aquilo pelo qual você batalha pelos outros.
mas confiando de que Deus é misericordioso, de que Deus quer a sua salvação e a salvação dos seus. Mas Deus quer realizar isso por meio da sua colaboração. Na primeira parte, você vai se humilhar diante de Deus e reconhecer a justiça de Deus. Eu, Senhor, eu mereço o inferno. Meus filhos, Senhor, meus pais, meus irmãos, merecem a perdição eterna. Mas eu confio, Senhor, na tua misericórdia. Imagine, em função da sua oração, das suas preces, da sua confiança, da sua fé, Deus agirá, inclusive, na sua família. Às vezes você fica esperando que haja uma grande transformação na vida deles. Mas às vezes, a transformação na vida deles começará quando houver uma grande transformação na sua vida, no seu coração. Então, quando você se converter, as portas da graça serão abertas para a vida daqueles por quem você reza. Então, Deus, em atenção às palavras de Esdras, em atenção à oração de Esdras, Deus vai conceder aquela graça pedida. E a Sagrada Escritura está repleta de passagens assim, em que Deus, em atenção às preces de um, concede a graça a muitos. Então, às vezes, você é esse um na sua casa, na sua família. E aí você fica se desesperando pelos outros e deixa de colaborar com a graça de Deus para que a obra se realize em você. E uma vez realizada em você, da superabundância da graça de Deus em você, brotará para eles também. Continua então aqui Esdras. Mas agora, assim, o nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio da nossa servidão. Pois éramos escravos, mas em nossa escravidão, o nosso Deus não nos abandonou. Deus que é fiel. Mesmo com a infidelidade do povo que tinha caído na idolatria, mesmo na infidelidade do povo que nós veremos amanhã, com a leitura do profeta Ageu, a mesquinhez do coração desse povo, Deus que é fiel e generoso. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia. Deus que moveu para aquele povo ingrato, para aquele povo mau, que nós veremos aqui, que já estamos vendo, mas amanhã veremos um outro aspecto dessa ingratidão do coração daquele povo. Para aquele povo ruim, Deus estava movendo os corações dos reis. Deus suscitava profetas. Deus estava movendo o coração aqui de Esdras. Quer dizer, para aquele povo que não merecia. Nós, muitas vezes, meus santos, nós também não merecemos as graças de Deus. Se Deus nos tratasse segundo os nossos merecimentos, nós estaríamos perdidos. Mas o que isso deve suscitar em nós? Uma malícia e uma maldade. Ah, é assim? Então vou continuar na minha maldade, já que Deus é bom. Não. Isso deve suscitar em cada um que eu quero amar a Deus de volta. Eu não posso continuar retribuindo tanto amor, tanta paciência e tanta misericórdia com tanta frieza, desconfiança, com tanta falta de generosidade na minha entrega a Deus. E sabendo que a partir da ação de Deus na sua vida, Deus agirá na vida de tantas outras pessoas também. É claro que Esdras não era nenhum imaculado, mas era alguém que temia a Deus. Ele não era um São José, mas era alguém que queria que o reinado de Deus se instalasse no seu coração,
Aquilo que ele queria para o povo que estava voltando do exílio, isto é, uma restauração da religião, uma religião verdadeira, uma centralidade da lei de Deus, ele queria na sua vida. Era por isso que a sua prece era tão poderosa, que brotava de um coração verdadeiro. Ora, como é, meu santinho? Como é que a sua oração poderá ser poderosa e obter graças para os seus filhos, para os seus pais, por aqueles por quem você reza, se no fundo, aquilo que para eles você pede, você não quer para você? Você pede que eles abandonem o pecado, mas você tem querido de verdade o pecado abandonar? Todos os pecados. Para eles podem ser os pecados mortais, para aquele por quem você reza. Mas para você, podem ser os pecados veniais, aos quais você está atrelado, enganchada. E você não quer progredir e ser dócil à vontade de Deus. Mas pede para que os seus filhos sejam dóceis a Deus. Pede para que os seus pais sejam dóceis a Deus. Mas você não o é. Então, primeiramente, você precisa se colocar com verdade diante de Deus. E dizer, Senhor, nós somos um povo mau. A minha família, Senhor, e eu estou na frente, é uma família má, que não merece a salvação, que merece a perdição. Mas eu te peço, Senhor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e da minha família inteira. E concede, Senhor, a mim as graças que para eles eu peço, porque eu também delas necessito. Aquilo que Esdras queria realizar no povo de Israel, a restauração da religião e a centralidade da lei de Deus, Esdras precisava também para a sua vida. E a oração, meus santos, mais verdadeira é aquela quando você de verdade se coloca diante de Deus, sem máscaras e consciente de que aquilo que para os outros você pede, você também profundamente necessita. Que hoje então, diante deste evangelho em que nosso Senhor manda os apóstolos para que sejam instrumento de cura para aqueles a quem eles anunciarem a palavra, que nós peçamos a nosso Senhor que nos conceda a graça da cura para o nosso coração e através do nosso coração para os corações daqueles por quem nós, todos os dias, e nesta quaresma de São Miguel em particular, estamos rezando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.